Vamos falar com Deus agora. Deus, Ele irá falar conosco nessa noite, maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do presbítero Tiago nessa noite, em nome de Jesus. Pode ser, irmãos? Amém. Igreja linda, né? Uma igreja que vai reinar os céus. Amém? Abre comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Os irmãos vão me encontrar por aí e vai falar: nossa, você só tem Gênesis na sua Bíblia. Eu sou especialista na área, tá? Então, minha mulher até fala: muda a página, vira a página. Gênesis capítulo 1. Esses dias eu estava ali na igreja do pastor Valdeci, né? Pregamos uma palavra. Agora eu encontrei com ele aqui, fui dar uma olhadinha no meu carro, falou: eu quero que você monta lá, vamos fazer um curso lá sobre aquele que nós falamos lá. Amém, vamos lá. Amém? Fico feliz em rever o pastor Eric, né, a pastora Bruna, o pastor Wilson, o pastor Márcio, a família, né, o Kevin, e os demais irmãos que eu não conheço, mas a gente já somos íntimos porque compartilhamos o mesmo sangue. Aleluia. Né? Gênesis 1, versículo de número 2. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo número 2. A terra era sem forma e vazia. Vê como está essa versão. Essa mesmo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aí. Espírito Santo, Tu és o professor que eu confio, meu amigo, meu companheiro. Neste momento, Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para executar a Tua palavra, Pai, para entrar no coração daqueles que estão aqui, Pai. Mas vai entrar pelo ouvir. Quando entrar pelo ouvir, vai, Pai, entrar pela alma, e a alma vai avisar o espírito humano, que vai adicionar o Espírito Santo para poder alicerçar, Pai, esta palavra, Pai. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se assentar? Assente glorificando. Irmãos, o texto, a Bíblia, ela tem uma visão literalmente grega. Por que grega? Porque Gênesis não é uma palavra hebraica, é uma palavra grega. Até, no entanto, todo mundo sabe, quem estuda, sabe que a palavra original aqui é Bereshit. A palavra é um exemplo êxodo, que é Shemot, né? E assim por diante. A visão toda do texto está com uma visão grega, ou seja, os títulos. Agora nós entramos pela visão hebraica, vai começar a entender que no princípio Deus ele começa a criar as coisas do alto e depois ele cria as coisas de baixo. Para os irmãos entenderem, no primeiro dia ele fala haja luz, no segundo dia ele faz separação entre águas e águas, no terceiro dia ele faz aparecer a porção seca, no quarto dia ele volta para a direção da luz e cria o sol, a lua, as estrelas. Porém, se você observar o texto, não está escrito sol e lua, está escrito exatamente o luminar maior e o luminar menor. Vai chegar no quinto dia, ele vai falar das águas produzir animais marinhos e, por curiosidade, as aves também saem das águas. No sexto dia, ele da terra, ele vai dizer para a terra produzir animais terrenos e o homem. E no sétimo dia é o dia do descanso. Amém até aí? Chegando aqui no texto que nós lemos, aqui nós vamos colocar 4 princípios principais. O princípio que é a terra. Quem que é a terra? A terra é eu. Eu sem forma, eu vazio, em trevas, eu dentro de um abismo. Mas repare só uma coisa no texto, que diz que a terra era sem forma e vazia, torru borru. E havia trevas, josquem, sobre a face. Olha que interessante, aparece uma palavra, a palavra face. E logo em seguida, o Espírito de Deus se movia sobre o quê? Uma face também, que é das águas. Aquele que está andando na carne, anda na face do abismo. Mas aquele que anda em espírito tem que andar numa face diferente. Existem 2 faces dentro deste texto. A face do homem carnal, Tiago, e a face do homem espiritual, Tiago. Existe a face do homem carnal, que é o homem carnal, o homem sem forma, vazio, em trevas e abismo. Mas agora Deus está colocando um próximo passo para mim. Qual que é o próximo passo que Ele está dando para mim? Ele está falando assim, ó,
Já que você é uma terra sem forma, você é um homem sem forma, você é literalmente vazio, porque aí tem ausência de Deus. Agora estou ali no ambiente, porque eu sou ausente de Deus, o ambiente meu é trevas. Agora o próximo passo é porque eu estou em trevas, eu estou andando em direção a um abismo. E olha que interessante, o que me separa eu de Deus é as águas. Se alguém perguntar para mim o porquê, eu respondo. Ô Kevin, joga para mim 2 Pedro 3,5. Lá no finalzinho da Bíblia. Olha que interessante. Repare só que a terra ela está localizada. Olha o que o texto vai falar. Eles voluntariamente ignoraram isto. Que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, já existiam o quê? E a? Que foi tirada da? E no meio da água? Olha que interessante. A água. Você quer ver um negócio? Eu falei lá na igreja do pastor Valdeci. Você sabe qual que foi a ideia de Deus fazer a mulher grávida? Daí. Porque repare só que a mulher, quando ela começa a engravidar, é um feto que vai se transformar num embrião. É o processo do feto. Joga lá em Gênesis 1, 2. Para mim, só para vocês entenderem. Olha só o que a Bíblia ensina. O feto, no entanto, ele está sem forma e ele está vazio. Agora existe um ponto e vírgula. Ele está falando assim, agora o ambiente que ele está é o quê? Em trevas. E ele está dentro de um abismo. Que é o quê? Ele está localizado dentro do útero da mulher. E a mulher, quando a criança ela vai se desenvolver, o que dá impulso para ela que se desenvolver é a água que está dentro do ventre dela, que é a bolsa de água. Olha só, e quando a terra foi nascer, Deus tirou de uma bolsa de água e fez ela existir. Alguém está comigo? Estão entendendo ou estou falando difícil? E daí olha que interessante, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, ou seja, toda vez que uma mulher engravida, você pode observar que é uma ideia de Deus dentro da vida dela. Você sabe você que nasceu que nem eu e você? E se você olhar hoje, você ir lá hoje, lá no Senado, você ir lá onde o deputado fica, eles estão querendo tirar a ideia de Deus na minha e na tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu Deus, ele não vai deixar isso acontecer. E olha que interessante. Eu vou falar um pouquinho de política. Joga lá em Gênesis 1, 24. A terra, essa terra. E disse Deus, produza o quê? A terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e feras da sua terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Põe o 22 agora, que é a introdução do 24. E Deus fez o quê? Dizendo: olha só, é pesado o que eu vou falar. Deus abençoou o quê? Aquilo que frutifica, que multiplica, que enche tudo. Uma pergunta: homem com homem consegue produzir? E mulher com mulher? Mas como que eles querem que ser abençoados se não conseguem ter uma produção entre eles? Você sabe por que a irmã está sendo abençoada? Porque a irmã e o irmão se conheceram e falaram assim: a partir de hoje nós vamos ser produtivos. E na hora que isso é produtivo, sabe o que acontece? Deus abençoa. Mas como que é o processo da bênção de Deus na minha e na tua vida? Como que é o processo que Deus me abençoa? O processo que Deus me abençoa, volta lá em Gênesis 1, 2. É o processo que Deus quer ver na minha e na tua vida. Ele está vendo que, como testemunho, que eu e você éramos sem forma e vazio. Estávamos em trevas, estávamos no abismo. Mas o Espírito mesmo assim, ele está o quê? Ele está insistindo em quebrar essas barreiras.
Ele está insistindo em quebrar as barreiras da produção minha e sua. Ou seja, se você saber a terra, que qualquer dia, se o pastor Eric me permitir, eu venho aqui falar sobre a guerra. Teve uma briga na Bíblia. De quem? Isaías e Jó. Mas eles não são contemporâneos. Porque Jó, ele vai explicar nos textos dele que a terra é um globo. Mas Isaías vai explicar que a terra é plana. Mas tem um motivo, por quê? Porque na visão espiritual a terra literalmente é plana. Mas na visão natural a terra literalmente é um globo. Até no entanto, Jó é um livro poético. Isaías é um livro profético. E tudo que é profético é diferente do que é natural. E daí olha que interessante. Quando a terra ela vai se autoproduzir, ela tem um sistema. E quando chega no versículo de número 3, Kevin, olha o que vai acontecer. Eu descubro uma coisa. E disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo que sai da boca de Deus acontece. Tudo que sai da boca de Deus acontece. Oh, maravilha! Glória a Deus. Deus não vai, se Deus falar agora assim, filho, pega a trombeta do arcanjo e toca. Os nossos antepassados ressuscitaram primeiro. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Com um corpo totalmente de luz. E daí, olha o que vai acontecer. Quando ele faz isso, no versículo 9, acontece uma coisa interessante. Aqui eu estou me aprofundando um pouquinho mais do que aquela mensagem lá. Versículo 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareça o quê? A porção seca. Ou seja, lembra que eu falei em 2 Pedro 3,5 que a porção seca apareceu? Mas se nós olharmos em Gênesis 1,2, a terra é uma introdução do que vai acontecer. A terra não tinha um nome. Mas agora a terra aparece. E assim foi, versículo 10. Olha que legal. E chamou Deus a porção seca. Ou seja, aquilo que não tinha nome, aquilo que não tinha forma, aquilo que era vazio, aquilo que estava em trevas, aquilo que estava em abismo. Hoje Deus está dando um nome. Aleluia! Qual que é o nome será que Deus deu para o seu milagre esta noite? E olha que interessante. O interessante de tudo isso que eu acho que existe um ponto e vírgula em tudo. Não é um ponto para acabar, não. Mas é uma vírgula também para ele dar um tempo e falar assim, calma aí, vamos curtir esse momento junto. E daí ele fala assim, e o ajuntamento das águas chamou que mares. E olha só que interessante, quem viu que é bom não foi você, nem fui eu, não foi o pastor Eric. Não foi meu pastor presidente, não foi o presidente da República, não foi o presidente da ONU, o secretário-geral da ONU. Quem viu que é bom é Deus. Aleluia! E é Deus que está vendo que esta obra aqui é boa. E esta obra aqui vai encher, vai se multiplicar e vai crescer e muito. Glória a Deus! Aleluia! E olha que interessante, pastor Eric. O versículo 11. Aquilo que é sem forma, vazio, em trevas, em abismo. Acontece uma coisa, irmã. Qual que é o nome do irmão? Pedro, uma coisa interessante acontece, Pedro. Quando eu estava no mundo, eu era sem forma. Eu era literalmente vazio, ausente de Deus. Mas hoje, parece que o abismo está por aí. Mas Deus já me deu uma luz chamada Cristo. Ele já me tirou de um lamaçal de pecado. Mas hoje ele está falando assim para mim, Tiago, produza. Eu era um falido, hoje eu sou produtivo. Aleluia! Eu era um estéril, mas hoje eu produzo. O que é interessante, pastor Eric, que o texto ele deixa bem claro que Deus ele dá uma ordem para a terra. Fala assim, Pedro, você está comigo, mas ouve a minha voz. E quando você ouve a minha voz, há uma ação minha com a sua. Você sabe que a terra, ela, como eu estava falando que ela é redonda, existe a rotação que é 24 horas e a translação que é 365 dias. Rotação, ela gira em volta dela mesma. E rotação, ela gira em volta do sol. O que é interessante é que Deus ele gosta de movimento.
Volta lá no Gênesis 1:2. A palavra pairava, como está em algumas versões, é como está nessa daqui. O Espírito Santo gosta de se mover. Até, no entanto, Deus soube disso e falou assim: eu quero que o meu filho seja abençoado e eu vou fazer a terra se mover se for necessário por ele. Até mesmo você dormindo, você está se movimentando. Volta lá em Gênesis 1:11 para mim. E Deus, ele deu essas seguintes ordens: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está na onde? Sobre a terra. Mas espera aí, mas eu não tinha nada, eu não era vazio? Eu não estava no vazio no começo? Agora eu estou tendo que algo em mim. Mas ele deu uma ordem, mas olha o que acontece no versículo 12, Kevin. A terra produziu, porque ela é obediente. Tem culto de missão aqui? Mas quem foi o último missionário que trouxe alguém aqui? O primeiro missionário da história foi o Espírito Santo. Porque ele rodeava aquele que era vazio, aquele que estava em trevas, aquele que estava em abismo, aquele que estava totalmente nu da presença de Deus. Mas agora a terra está produzindo erva, dando semente conforme a sua espécie. Ou seja, aquilo que não tinha nela, agora tem nela por causa do que Deus falou. E olha que interessante, se nós olharmos o versículo 3, versículo 4, 5, o 6, o 7, não existe a palavra Senhor Deus. Existe somente a palavra Deus. Se você catar sua Bíblia, você vai ver que Gênesis capítulo 1 inteiro não é mencionada a palavra Senhor Deus. Mas agora no capítulo 2, como a terra é produtiva, agora acontece o sistema da formação da terra. Como que a terra é formada? A terra é formada que dentro dela existe uma crosta terrestre. O núcleo. E aquele núcleo, irmã Creide, é bem quente. É bem quente, meu amigo. Joga lá em Gênesis 2:5 para mim, Kevin. Gênesis 2, capítulo 5. Capítulo 2, versículo 5. Olha só. E a terra, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Olha só, o Senhor Deus não fez chover sobre a terra. E não havia o homem para lavrar a terra. Mas olha que interessante isso. Foi o Senhor Deus que não fazia chover sobre a terra. Mas olha o 6. Um vapor, porém, subia da onde? E regava toda a face da terra. Um vapor saía de dentro da terra para regar ela mesma. Tem alguma coisa dentro de você que vai te abençoar você mesmo. Eu vou explicar. Na crosta terrestre, ela é o quê? Ela é fogo. E daí existe petróleo. O petróleo, quando é injetado o petróleo ela desce. Você reparou que nesses dias está tendo calor, está tendo frio, está tendo muita coisa esquisita? Porque o homem descobriu a fonte da terra. O que sustenta a terra é o petróleo. O homem está tirando o que sustenta a terra e Deus fez a dosagem certa. Jó fala sobre isso, sobre a dosagem certa. E ela está entrando na terra e ela injeta e fica quente. E aquilo lá está fazendo a rotação. Se a rotação ela parar, os primeiros animais que param são os pássaros, porque há um retardadismo dentro deles. Eles ficam parados e eles vão cair. E daí o que vai acontecer? Quando a terra ela tem dentro dela o petróleo, ela vai subir, ela esquenta. Em volta dela tem o que? Lençóis freáticos. Em volta dos lençóis freáticos são bolsas de águas escondidas dentro da terra, que está escrito lá em Gênesis capítulo 1. Embaixo da terra e em cima da terra. E quando acontece esses lençóis freáticos, sobe tanto calor que aquele calor ele vai atingir os lençóis freáticos e vai subir com uma neblina, como está escrito aí, um vapor, ou outra versão, neblina. Vai subir com um vapor, sobe sobre a terra, ela vai bater na atmosfera e na atmosfera vai se transformar numa nuvem e essa nuvem vai se transformar em água e vai regar toda a terra. Alguém entendeu? Agora vamos entrar na prática. Pastor Wilson. Dentro dele tem um Espírito Santo que arde. E dentro do Pedro também tem esse Espírito que arde como fogo arde. Tem dia que fala assim, eu não quero ir para a igreja, de repente você do nada está aqui. Fala assim, hoje eu vou faltar, mas do nada alguma coisa fala assim. Está aqui.
E daí o que acontece? Quando o pastor Eric traz uma palavra, fala assim, de orientação, é o petróleo sendo injetado na vida de alguém. E quando o petróleo está sendo injetado, existe essas bolsas, esses lençóis freáticos, é um tipo da nossa oferta que nós ofertamos agora. É o tipo do glória a Deus, o aleluia que nós damos assim. E daí ele vai começar a vazar, a terra vai deixar vazar, porque na minha boca começa a sair, oh, glória a Deus, aleluia. E vai subindo, vai subindo. E isso aí começa a ter uma reação. Eu vou dar um exemplo. A irmã leu sobre Ana. Que Ana o quê? Ela orou. E quando ela... Mais interessante que Ana, Penina, ela vai gerar em tudo, qualquer lugar. Tem filho em tudo, qualquer ambiente. Mas só Ana consegue gerar no altar. Só ela. O que é interessante é que quando Ana vai gerar no altar, então ela, na cabeça de Ana, lá em 1 Samuel, vai dizer que ela fala assim, eu sou estéril. Mal ela sabia que era Deus que tinha encerrado a madre dela. Uma coisa é você pensar que você é, outra coisa é Deus falar que você não é. Uma coisa é você falar assim, eu sou estéril, outra coisa é falar assim, não chegou o momento de você engravidar ainda. Não chegou o momento de você estar aí ainda. Aleluia. É uma coisa é você falar e outra coisa é a ação de Deus na minha e na sua vida. E o que é interessante é que a terra ela vai girando. E quando ela vai girando, os lençóis freáticos, ela começa a soltar. E quando os lençóis freáticos começam a soltar, sobe no trono de Deus. E em Apocalipse vai começar a dizer que no trono de Deus, ele tem uma plataforma, coisa mais linda. E essa plataforma, o que é interessante, que existe 24 anciões, senhores de cabelo branco, grisalho. Eles têm uma harpa que toca. E quando ele está tocando essa harpa, a igreja, o Apocalipse vai dizer isso, que a igreja ela começa a adorar. Agora são 9h25, este horário tem um ancião responsável pela adoração deste culto. Ele pega uma taça de ouro, está em Apocalipse isso. Ele pega uma taça e a oração é vindo, o anjo vem e entrega na mão dele. Ele toca um louvor, sabe aquele... Sabe? Ele começa a tocar. Os 24 anciões, ele olha e vai falar assim, o Brasil para Cristo vai prosperar. O São Guilherme vai crescer de tal forma, mas aquele ancião está tocando a harpa. Ele toca a harpa. Quando vai chegar às 10 horas da noite, ele entrega para um anjo. O anjo vai fazer o quê? Ele vai subir até no altar. Ele derrama como uma oferta de libação no altar de incenso. Lá no céu, está tudo em Apocalipse. Lá no céu ele derrama. Mas quem está sentado no trono... Enquanto aquela oferta está tratando um altar que está queimando fogo, é como se fosse uma libação, sabe quando o fogo e bate na água e sobe uma fumaça? É como se fosse essa neblina, esse vapor da terra. Deus ele cheira, o filho que está à direita se levanta e ele começa a passear entre os 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro começam a contemplar a presença dele. E sabe o que acontece? Ei, o céu começa a fazer uma festa. Se coloca de pé. Você sabe o que acontece? Quando os 24 anciões ele começa a contemplar e fala assim, alguma coisa na terra está acontecendo. Quando ele começa a contemplar, alguma coisa está acontecendo. Até no entanto, se você olhar a terra é um nada dentro da vastidão do universo. Mas foi ali que Deus escolheu para que o teu filho fosse sacrificado. Foi nesta terra que Deus escolheu em você, entre 100 bilhões de galáxias, dentro de uma Via Láctea, entre 100 bilhões de estrelas, entre o sistema solar, entre a terra, entre os continentes, entre todos os países, entre a América do Sul, entrando no Brasil, entre os 26 estados, entre São Paulo, entra em Sorocaba, entra na Zona Norte, entra no São Guilherme, entra no Eduardo Frufru, no número 1010. Ele começa a contemplar a minha e a tua oração, a minha e a tua. E daí sabe o que acontece? Vou encerrar agora.
Um certo dia, Lucas capítulo 1, Zacarias, ele chega no templo, é acionado o nome dele, fala: Zacarias, esse é o dia. A mulher dele prepara a tua melhor roupa, fala assim: hoje você vai ter a oportunidade. Ele já está velho de idade, a mulher dele também, ela era estéril, que ela pensava que era estéril. De repente ele vem dali da onde a irmã Grande está até o altar, ele começa a jogar incenso, uma fumaça. A casa se enche de fumaça. Quando ele olha do lado direito do altar, ele vê o anjo. O anjo, ele fala assim: Zacarias, eu que assisto diante do Senhor. Zacarias fala assim: como assim? Eu vim por causa da tua oração. Mas se você olhar no texto de Lucas capítulo 1, Zacarias não tem orado. Mas foi o momento que ele trouxe o incenso que o anjo se manifestou. Eu posso fazer uma oração, pastor? Já reparou que a gente orou a vida inteira? E aquilo que foi prometido parece que não aconteceu? Mas aqui tem uma receita. No dia que você começar a trazer algo para Deus, Deus vai mandar o mensageiro mais fiel dele, vai falar assim: ó, sabe o que aconteceu? O problema de Zacarias é que ele questiona. E quando ele questiona, é melhor ele sair calado, em silêncio. Quanto tempo já faz que você ora e o teu milagre não está vindo? Faz quantos dias já que você está orando por este milagre e parece que não está acontecendo nada? A pastora Bruna, pode fazer um favor para mim, pastora? Dá um abraço nessa irmã de óculos aqui, ó. Tá aqui, ó, a de trás. Irmã, Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. E é lá dentro da tua casa que vai sair uma fonte de água viva. E eu posso falar algo para a senhora: hoje eu vim por causa da tua oração. Eu vim hoje por causa da tua oração e o teu milagre está para chegar. Vai ter noites de milagre aqui. Vai ter noites de milagre nesta casa. Vai reconhecer Sorocaba inteira. Quer ter milagre? Vai lá no Brasil para Cristo, no São Guilherme. Ei, eu vou fazer... Ah, Deus está me mandando falar algo aqui. Vai começar a entrar paralítico aqui, cadeira de roda, de muleta, de bengala. Mas, infelizmente, o pastor Márcio vai ter que colocar na saveira dele e fazer fogueira com essas coisas. Vai ter noites de milagre aqui nesta casa. Espírito Santo, Tu és o professor que eu sempre confiei. Pai, neste momento eu quero Te agradecer pela vida do pastor Eric, responsável espiritualmente, o anjo desta casa, Pai. Aquele que está aqui, Pai, com as mãos para interceder por cada um que está aqui. Pai, neste momento eu quero entregar neste momento, Pai, o microfone, Pai. Mas assim como diz a Tua palavra, Pai, que os irmãos começar a entender, Pai, como que é uma adoração, como faz o processo do meu coração até chegar à Tua vontade, Pai. Assim, neste momento, Pai, eu quero Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos nessa noite, por gentileza, com a minha. Aleluia. Ao que está sentado, vamos louvar o Senhor. No trono e ao Cordeiro seja o louvor.
pelos séculos dos séculos. Diga que ele é poderoso, poderoso Deus. Levante as suas mãos, diga: minha alma anseia por ti, 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 Senhor, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Diga: poderoso Deus, poderoso, sua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és poderoso. Shurikanda Labas. Oh, tu és poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Tu és poderoso Deus, louvado seja Deus. O que sai de você é o que produzirá para você. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa sair daqui, né, mastigando esta palavra. Se a gente pudesse, a gente, na próxima vez tem que dar umas 2 horas para ele, irmãos, né, para ele explanar bem aqui a palavra, né? E não vai ficar só dessa vez, não. Em nome de Deus, a gente vai marcar um domingo para você vir aqui. Domingo é bênção, né? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Presbítero Tiago, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe também a vida da sua esposa, a nossa irmã diaconisa Daniela. É isso mesmo? Deus abençoe, né, a vida desse casal. Sempre que puder, o convite está estendido para vocês. Está com a gente aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. O evangelista Márcio que conduziu o culto aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Só os avisos aqui rapidamente. Amanhã, né, nós temos um compromisso ali no Jardim Santa Esmeralda, na igreja do Pastor Valdeci. Né, irmãos, amanhã é o primeiro culto ali da Jubrac, né, e nós vamos estar ali com os jovens ali, o grupo de louvor vai estar ali também, vai ser uma festa linda para Jesus. Pastor, só os jovens devem ir? Não, você também vai, irmãos. Todos nós somos jovens, sim ou não, irmãos? Né? Até o Márcio com esse montão de cabelo branco é jovem. Irmão Cid também é jovem, né, irmão? Velho né? Velho é o nosso perseguidor, né, irmãos? Então todos somos jovens, todos somos novos, então todos estão convidados para estar ali, né, às 7h30 num grande culto da Jubrac, e será uma bênção em nome de Jesus. Domingo aqui pela manhã, na escola bíblica, às 9 horas, e à noite o grande culto com a família às 19 horas, e será uma bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém.
Desejo a você um final de semana abençoado, repleto de vitórias, de bênção. E esse final de semana, muita novidade de bênção chegue até você. Amém? Notícias boas. O telefone vai tocar e vai chegar notícia de bênção para a sua vida. E domingo você vai vir aqui contar bênção para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a mais doce consolação do Espírito Santo esteja com toda amada e querida igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz: amém. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Deus abençoe, em nome do Senhor. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Volte abençoado para a sua casa, em nome de Jesus. Meu líder.